Boa noite. Olá, boa noite. Já, porventura, já está no ar nossa live de hoje. Quem for entrando, vai comentando. Quem está nos assistindo, por favor, confirma se o áudio está bom, se a imagem está boa. Estamos só dando 2 minutinhos para começar a nossa conversa de hoje à noite com Breno Altman, jornalista, fundador do Opera Mundi. E aí, Rafael, boa noite. Tá tudo tranquilo aí? Tá funcionando o áudio direitinho? A imagem? Confirmem, por favor. Breno, só um minutinho para a gente ver se o pessoal em casa está nos assistindo. E aí nós começaremos. Boa noite, gente. Estamos aqui com um jornalista, fundador do Opera Mundi, companheiro Breno Altman. Breno, boa noite. Seja bem-vindo aí. Vamos debater um pouco da conjuntura internacional, latino-americana, nacional, enfim. Quando nós conversamos de fazer essa live, tinha uma série de coisas em poucos dias, enfim, já tinha como terem acontecido 5 lives dessa, né? Mas é isso, eu vou aqui acompanhando os comentários que vão surgindo, as perguntas. Quem quiser vai compartilhando aí nos grupos de Face, de WhatsApp. Boa noite, Breno. Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Mas, então, nós estamos aí, a pandemia, o coronavírus, na verdade, começou início de dezembro, foi declarada como pandemia agora há pouco tempo, mas já houve toda uma alteração na geopolítica internacional, enfim, e também formas diferentes de reação a essa pandemia. Se nós pegarmos o caso brasileiro como o caso chileno, nós tivemos agora, ontem, uma medida provisória em que, para atacar os efeitos da pandemia, o governo ataca direitos da classe trabalhadora, né, de empregados, trabalhadores seletistas. Semana passada, nós conquistamos a renda mínima de R$600 ou R$1.200. O governo demorou da segunda-feira até ontem à noite para publicar a lei, ou seja, a gente provavelmente ainda vai ser obrigado a esperar algum tempo até que as pessoas tenham acesso ao seu direito à renda mínima emergencial, o que demonstra uma vez mais que Bolsonaro é parte do problema, né? Que ele faz tudo para que as pessoas saiam de isolamento, sejam obrigadas a tentar sobreviver e, enfim, gere-se esse caos aí na sociedade. É isso, Breno. Queria que você primeiro comentasse sobre como que está reagindo o governo do Bolsonaro em relação à garantia dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, formais, informais, e se, inclusive, tem outras experiências que, tal país está fazendo isso, aquele está fazendo aquilo, e que demonstram que essa não é a única opção, né? Que, na verdade, é uma escolha política do Bolsonaro. Daniel, eu vou
para começar aqui nosso papo, eu vou dizer, vou tentar metodologicamente tentar apresentar qual é o debate no mundo hoje. Na verdade, tem duas questões fundamentais que se interligam, mas que têm sua própria autonomia. A primeira é qual é a estratégia sanitária para enfrentar o coronavírus. A outra é qual é a estratégia para enfrentar o tema da sustentabilidade econômico-social de qualquer política contra o coronavírus. São dois debates diferentes, embora conectados. O mundo se divide entre duas estratégias fundamentalmente em relação ao coronavírus. Uma estratégia que quem primeiro a adotou de uma maneira clara foi a China. Logo depois das primeiras semanas, a China tem um momento de hesitação quando surge o coronavírus, mas em seguida ela adota essa estratégia. E outros países adotariam também. Estou aqui me referindo na América Latina, Venezuela e Cuba, depois também a Argentina, finalmente a Rússia adotaria a estratégia semelhante em seguida, e alguns países só iriam para essa outra estratégia depois da catástrofe. Mas qual é essa estratégia? Uma estratégia baseada na restrição brutal da circulação das pessoas. Então, é a estratégia do confinamento, o que em inglês se chama de lockdown, ou seja, a estratégia de confinamento absoluto das cidades que eram focos da pandemia. Isso significava fechar estrada, fechar aeroportos, obrigar as pessoas a ficar nas suas casas sob risco de serem presas e devolvidas às suas residências, fechar o transporte público, enfim, medidas drásticas tomadas logo no início da crise, de preferência, para impedir a transmissão do vírus. Outros governos adotaram políticas muito lenientes em relação a isso. Políticas que tinham a ver com os interesses dos grandes grupos capitalistas. Estados Unidos. Os governos para não tomarem medidas de restrição da circulação, porque não queriam ver medidas tomadas no campo da economia e dos direitos sociais que canalizasse recursos e que obrigasse, mais cedo ou mais tarde, a burguesia a contribuir com esses recursos para garantir a renda dos trabalhadores, os serviços públicos, a expansão do crédito a juros baixos e assim por diante. Então, esses países foram lenientes. Quais são os três maiores exemplos de leniência? Itália, Espanha e Estados Unidos. Então, o que quer dizer essa leniência? Não tomar as medidas de restrição, de isolamento social no momento adequado. Demoraram para tomar essas medidas. Lembremos a situação de Milão, capital da Lombardia, que é a região mais atingida pelo coronavírus na Itália. Milão, o prefeito fez uma campanha, e é um prefeito de centro-esquerda, hein? Fez uma campanha que era Milano non se ferma, ou seja, Milão não para, que ia manter sua atividade econômica, seus restaurantes, seus bares. Passou 10 dias, Milão foi parada pelo vírus, não foi pela decisão do prefeito. E hoje, tardiamente, está em confinamento, está em lockdown. Então, esses países que foram tardios nas medidas de confinamento, de quarentena, de isolamento social, esses países foram os mais atingidos pelo coronavírus. Repito, Itália, Espanha e Estados Unidos. Os países que mais precocemente adotaram suas medidas e que mais radicalmente o fizeram são os países que estão com os números, ou que detiveram a expansão do vírus, ou são os países que estão com os números mais razoáveis em relação à expansão do vírus. Eu estou me referindo à China, vou repetir, Venezuela, Coreia do Sul, a Rússia, que demorou para a expansão do vírus e tomaram lá medidas drásticas, e outros países que acabaram indo por esse caminho de maneira mais precoce, né? Mesmo a Alemanha acabou adotando medidas de restrição. O Bolsonaro é a versão ultra-radicalizada, as posições defendidas pelo Bolsonaro são as posições ultra-radicalizadas desse bloco de países, à frente Itália, Espanha e Estados Unidos, que foram posições completamente lenientes em relação ao isolamento social. O Bolsonaro, se dependesse dele, o Brasil estaria na mesma situação dos Estados Unidos. É que os governadores e os prefeitos
por conta do Brasil ser uma federação e terem autonomia, os governadores e os prefeitos foram adotando, até com leniência, mas foram adotando medidas de restrição. Isso faz com que os números brasileiros sejam números preocupantes, mas é possível que o Brasil não se aproxime da curva italiana ou norte-americana. Tá? Então, essa é a diferença inicial de duas estratégias. Nós temos também um caso específico, que é o caso de Cuba. Cuba não adotou medidas radicais de isolamento social, mas Cuba é uma sociedade atípica. É uma sociedade que tem um sistema público de saúde absolutamente ímpar, com uma capacidade de controle muito grande. Quer dizer, o que os cubanos fizeram? Os cubanos usaram a rede de médicos de família para imediatamente fazer visitas casa a casa e detectar, em primeiro lugar, detectar todos os que estavam sintomáticos, com febre, com tosse, com dor de garganta e outros sintomas do Covid-19, e já isolaram para teste. Já isolaram. E o sistema de saúde cubano é um sistema que vai detectando o problema e isolando, sem quarentena. Mas isso só é possível num país pequeno e num país que tem uma sociedade muito organizada, como é a cubana, e uma sociedade que tem um sistema público de saúde como o cubano, que é muito molecularizado, né? Está presente em cada pedaço do país. Então, Cuba tem números razoáveis, né? Cuba está agora com 300 e poucos casos, eu acho, no relatório de hoje. Eu ainda não vi o relatório de hoje, mas acho que esse é o número cubano, e com um número bem baixo de mortes. Eu vou aqui pegar o número cubano, que eu estava com ele aqui na mão, 269 casos em Cuba, com apenas 6 mortes, né? Então, é muito controlado. São, em geral, casos, quase não há transmissão local, é transmissão externa. Então, ele vai controlando. Mas Cuba é uma exceção, um país pequeno, um sistema de público de saúde muito vertical, muito organizado. Um último comentário sobre isso, antes de entrar no tema da economia. Os países que constituíram estados fortes, que vieram de processos revolucionários, aqui estou falando da China, eu estou falando de Cuba, estou falando do Vietnã, da Coreia do Norte, da Venezuela, e mesmo da Rússia, que em certa medida o Putin reconstrói como institucionalidade política o Estado, esses países têm revelado uma capacidade de enfrentar o coronavírus muito superior aos países capitalistas, aos governos neoliberais. Muito superior. Por quê? Porque esses países possuem, com estados fortes, eles têm uma capacidade de organizar os recursos financeiros com muito mais rapidez e eficácia, têm condições de operar um sistema público com muito mais rapidez e eficácia, têm uma capacidade de reconfigurar as instituições, por exemplo, a capacidade de fazer com que escolas se transformem em hospitais, construir hospitais novos a toque de caixa, centralizando os recursos financeiros, como foi o caso da China. Tá? Então, esse tipo de sistema político, originário de processos revolucionários, e que não está baseado nos interesses dos grupos capitalistas, que não está baseado nos interesses dos grupos privados, esses sistemas políticos têm revelado muito maior capacidade para enfrentar o coronavírus. É importante essa observação, porque há um embate de projetos em termos de saúde pública. Né? Aí tem o problema da economia, porque ele é muito ligado ao tema da saúde pública. Por que os grupos capitalistas e, portanto, os governos neoliberais foram lenientes no enfrentamento do coronavírus? Porque os grandes capitalistas sabiam que, se fossem adotadas medidas drásticas, como as medidas que já eram recomendadas pela OMS e pela experiência dos países que primeiro foram atacados pelo coronavírus, como o caso da China, essas medidas de quarentena, de isolamento social, levariam a uma queda brusca da atividade econômica, e mais do que uma queda brusca da atividade econômica, seria fundamental criar as condições financeiras para que o povo pudesse fazer a quarentena, ou seja, garantir renda, garantir comida, garantir emprego. E os grupos capitalistas sabiam que, se isso acontecesse, dessa vez era possível que os grupos capitalistas tivessem que pagar uma conta alta para que isso fosse possível. Ou já, imediatamente, ou na forma de impostos, logo em seguida. Então, os grupos capitalistas, o quanto puderam, tentaram impedir a adoção dessas medidas mais duras
de isolamento social defendidas pela Organização Mundial da Saúde. Porque eles não queriam que fosse adotado programas econômicos sociais amplos que dessem guarida, que dessem sustentabilidade ao isolamento social. Porque que tipo de programa que é esse, Daniel? É um programa que tem 4 ou 5 itens fundamentais em todos os países. Suspensão dos pagamentos das contas de luz, água, telefone, gás e internet, para que a casa das pessoas estivesse protegida. Programas de renda mínima emergencial, para garantir os recursos dos trabalhadores mais pobres, especialmente dos trabalhadores informais. Suspensão do pagamento das dívidas bancárias e hipotecárias. Suspensão das ações de despejo de aluguéis, adoção de medidas compulsórias, como a proibição de demissões, adoção de políticas amplas de crédito a favor do micro e pequeno empresário. São todas políticas que revertem, ao menos temporariamente, a lógica do neoliberalismo, a lógica da chamada austeridade fiscal. Ao contrário, obriga os estados a uma fortíssima emissão de títulos da dívida para captar dinheiro ou abertamente uma emissão de dinheiro. Emitir a maquininha para imprimir dinheiro. E os neoliberais e os grupos capitalistas ficam assustados com isso, porque pensam assim, poxa, se o Estado for botar grana para garantir o salário dos trabalhadores que estão em quarentena, para sustentar o micro e pequeno empresário, para garantir renda mínima emergencial, o Estado vai ficar endividado? E como é que ele vai pagar os juros dos meus papéis? Isso. E aí os capitalistas não querem isso. Então eles queriam medidas lenientes na saúde pública, porque a gente sabe como é que os ricos fazem, né, Daniel? Os ricos se protegem. Os ricos vão para a quarentena, mesmo com medidas lenientes. O pessoal dos carrões do Bolsonaro, que fez carreata, não fez passeata. Eles se protegiam dos carrões para pedir abertura da economia. Porque eles se protegem. Eles não querem que os pobres, que a classe trabalhadora se proteja. É verdade. Então, e o motivo é esse, eles não queriam que fossem adotadas medidas fortes de sustentabilidade ao programa de isolamento social, que são essas medidas, né, na essência, que eu busquei sintetizar aqui agora há pouco. Bem ou mal, vários países já vão adotando essas medidas. Ainda são medidas, aqui no Brasil, insuficientes. É verdade que foi uma vitória parcial a conquista da renda mínima emergencial de R$600 e de 1.200 para as famílias, 1.200 para as mulheres que chefiam famílias. Mas é pouco. Nas cidades, principalmente do sul e sudeste do país, com R$600 ou mesmo 1.200, nenhuma família sobrevive. Até porque os preços estão subindo. Mas vão sendo adotadas medidas. Não são as medidas que nós gostaríamos na sua íntegra, mas na prática, na medida em que se estabelece o programa de isolamento social, até setores da burguesia se dão conta de que não vai ter outro jeito. Vai ter que adotar políticas de emergência do ponto de vista econômico e social. E essas medidas, a contragosto de certos setores capitalistas, de certos setores liberais, a contragosto do próprio governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro tem sido derrotado no parlamento seguidamente. Porque, na prática, se estabeleceu uma aliança entre a esquerda e a centro-direita para aprovar certas medidas econômico-sociais de proteção ao povo durante o isolamento social, contra a opinião dos ultraliberais, especialmente contra a opinião do governo Bolsonaro. Então, no mundo inteiro há esse debate. A Venezuela adotou um programa bastante radical em relação a isso. O Maduro proibiu qualquer demissão até 31 de dezembro. O Estado venezuelano assumiu o pagamento dos salários. Foram suspensos por 6 meses o pagamento de qualquer conta de serviço público. Qualquer conta foi suspenso. Foi suspenso o pagamento de aluguéis por 6 meses. E foram abertos créditos para garantir que as micro e pequenas empresas e as empresas de serviços que vão deixar de receber por esse serviço, que elas possam sobreviver. Embora na Venezuela quase todas as empresas de serviços sejam estatais. Mas também essas empresas estatais precisam de crédito para suportar essa suspensão de pagamentos, né? Então, a Venezuela é um exemplo de um programa radical. Há outros países, a Inglaterra, do neoliberal Boris Johnson, também adotou um programa avançado, com o pagamento de 80% dos salários dos trabalhadores da iniciativa privada pelo governo.
Porque só o governo pode resolver isso com rapidez. Não adianta você querer colocar crédito nas empresas para que as empresas paguem salário. Isso aqui vai demorar 3 meses para acontecer. A única maneira de resolver é o governo assumir o pagamento de salários na fonte. Porque o governo tem o cadastro dos trabalhadores para os impostos de renda. Uhum. É verdade. Todo mundo. Paga direto. Paga direto. É. Não? Então... Breno. Esse é o Sim, desculpa. Você está citando Cuba, citou também a Venezuela, eu estava conferindo aqui. A Venezuela está com 146 casos confirmados e apenas 5 vítimas, né? A Venezuela, ela, salvo engano, começou o isolamento em 20 de março, isolamento total. Ela começou em 13 de março. 13 de março, garantindo a estabilidade provisória, garantindo os salários, também distribuição de alimentos. A gente pode falar de outro país, podemos falar da Argentina. Também, política muito... O presidente Alberto Fernandes também garantiu a estabilidade provisória de todos os trabalhadores da iniciativa privada, determinou que quem é do grupo de risco, inclusive nas áreas essenciais, não deve ir trabalhar, tem que ficar em isolamento. É verdade. E também está assumindo os salários, né? E aí, na contramão, tem o governo Bolsonaro e tem o governo Pinheira, tem o governo do Equador. Eu vi aqui que tem comentário, deixa eu ver quem foi, pedindo para você comentar sobre a situação do Equador. Eu acho que foi o Rodrigo. Eu comento. Pede para que você comente sobre a situação do Equador. Você citou agora essa aliança aí da esquerda com o centro para aprovar alguns projetos. A gente, lá na frente, vamos debater, né? Que a gente volta naquela discussão de sempre, de frente de esquerda ou frente ampla. Eu vou recuperar esse assunto. Também o Rodrigo ressalta que a nossa companheira Natália, a nossa federal daqui do Estado, tem defendido medidas semelhantes às que você citou. Jani elogia Cuba, o resto está nos dando boa noite a todas e todos. Vamos continuar aqui. Bom, é isso, Breno. Se você puder falar um pouco sobre o Equador, e também tivemos uma novidade, né? Essa semana, Estados Unidos, que já passa de 250 mil pessoas infectadas, um colapso no Nova York. Hoje, Daniel, Estados Unidos bateu hoje em 266.558 casos, com um número de 6.803 mortes. Os Estados Unidos é uma situação... Os Estados Unidos vai chegar aos 200 mil mortos. Vai ser desesperador. E, para completar, o Trump anuncia deslocamento de tropas ali para a região da Venezuela para combater o narcotráfico em plena crise da pandemia. Eu queria que você comentasse isso daí, se você vê alguma possibilidade de conflito armado, de guerra, enfim. Tanto esses governos necessitam sempre de um inimigo externo, quanto também, em regra, toda a crise traz a necessidade capitalista de uma nova guerra, um novo conflito, né? Queria que você pudesse comentar um pouco. Equador e Venezuela para a gente. Vamos, então, fazer como Jack, o estripador, e fatiar Solano. O Equador é um claro exemplo da tragédia provocada pelos governos neoliberais. É um claro exemplo. Esses governos neoliberais privatizam, tiram recursos da saúde, desmontam sistemas públicos, precarizam o trabalho. Eles vão tomando medidas para garantir que a acumulação capitalista não tenha limite nem fronteira. Esse é o papel dos governos neoliberais. E desmontam serviços públicos. A começar, eles desmontam o número de leitos de UTI, porque os leitos de UTI são emergenciais. O que é a primeira coisa que os neoliberais cortam no sistema de saúde? Especialidades e UTI. Para manter funcionando os prontos socorros, que é aquilo que garante a massa dos atendimentos. Eles pensam eleitoralmente, esses políticos neoliberais do Brasil, do Equador, é tudo igual. É assim, os prontos socorros é bom ter, porque muita gente vai para o pronto socorro, né? A cultura sul-americana, ao contrário da cubana, que é da medicina preventiva, a cultura sul-americana é do pronto-socorro. Aqui no Brasil é impressionante. Você tem a dor de cabeça, a pessoa corre para o pronto-socorro. É uma cultura do pronto-socorro. Então, os pronto-socorros são deixados funcionando, porque dá voto, né? Fechar pronto-socorro perde voto. O
que eles vão fechando? Vão tirando recursos. As especialidades, que atendem menos gente, e as UTIs, que são emergenciais, e que, em termos quantitativos, atendem um número bem menor de pessoas do que os prontos-socorros. Então, esses países todos diminuíram os números de UTI, e não é só na América do Sul. A Itália sofreu uma diminuição drástica do número de UTIs. Por que a Alemanha tem um número baixo, uma taxa baixa de letalidade, e a Itália tem uma taxa altíssima de letalidade? Uma das razões é de que a relação entre leitos de UTI na Alemanha e a população é muito maior do que na Itália, porque a Itália sofreu um processo de destruição do seu sistema público no período neoliberal. A Alemanha teve redução do número de leitos de UTI, mas menor. Então, e no Equador foi destroçado tudo. Não é à toa que as mortes crescem e os corpos estão nas ruas. Não tem nem sistema público funerário o Equador funcionando. O Equador está virando, né, um território no qual os corpos, as pessoas não têm onde ser hospitalizadas, não há leitos de UTI para tratar os casos graves, as pessoas estão morrendo nas suas casas e retiradas de casa sem lugar para enterrar. É um retrato da destruição do sistema público. E o Equador não é caso único. Os países capitalistas que adotaram de uma maneira mais radical o modelo neoliberal mostram claramente a debilidade desse sistema, do ponto de vista do povo, numa crise gravíssima de saúde pública, como é do coronavírus. O governo Piñera vai pelo mesmo caminho, e o Chile é um país muito mais rico do que o Equador. Ao contrário, por exemplo, da Argentina. Quem fez a Argentina, você bem lembrou, programa drástico de isolamento social, tomado logo nos primeiros dias pelo governo Alberto Fernandes, medidas econômicas e sociais para dar sustentação. Então, a Argentina consegue conter relativamente a expansão do coronavírus. O dado da Argentina, é importante a gente ver aqui, eu estava acompanhando o relatório, os dados da Argentina são de 1.265 casos para 39 mortos. Não é? Se a gente fizer uma proporção de casos em relação à população, a Argentina está com bem menos casos que o Brasil, porque o Brasil tem, não só em termos a proporção populacional dos casos no Brasil é muito maior. O Brasil já fechou agora com 8.261 casos, uma população de 210 milhões de habitantes. Né? E a Argentina está com 1.265, numa população que, se não me engano, está em 50 milhões. Né? Então, a Argentina está proporcionalmente melhor que o Brasil, e com menos fatalidades, porque está conseguindo manter o sistema público, até agora, fora de uma situação de colapso. Né? A Venezuela, vamos aqui, a gente já comentou sobre saúde pública, sobre as medidas que eles tomaram. Você lembrou uma coisa importante em relação à Venezuela, que complementa as medidas que eu relatei, que é a ampliação da distribuição das cestas básicas ampliadas deles, né? Que é a CLAP, que é uma cesta básica bem mais fornida que a brasileira, que é distribuída tradicionalmente para 15 milhões de venezuelanos que têm o carnê da pátria, chamado carnê da pátria, né, que é uma espécie de carnê de Bolsa Família, do cartão da Bolsa Família aqui do Brasil. Eles estão ampliando essa distribuição para 20 milhões e, com isso, estão garantindo comida direto para o trabalhador. O Brasil tem que ter programas parecidos. Os governos estaduais, especialmente os dirigidos pelas forças de esquerda, especialmente aqueles comandados pelo PT, têm que pensar claramente nisso, porque nós vamos viver saques famélicos. Nós vamos ver, e isso pode ser usado como provocação política pela ultradireita. Então, esses governos estaduais progressistas deviam dar o exemplo e montar imediatamente programas de cesta básica para distribuir alimento direto para os trabalhadores, sem passar pelos municípios. Essa altura do campeonato tem que ir direto no ponto de interesse. Tá? Então, esses governos estaduais têm que ter programas de cesta básica. Isso é urgentíssimo. Isso é urgentíssimo. Eu sei que no Rio Grande do Norte nós temos uma grande governadora, a Fátima Bezerra. Eu imagino que já deva estar acionando esse mecanismo, porque isso é fundamental, garantir comida. Garantir comida para a classe trabalhadora mais pobre, para as frações mais pobres da classe trabalhadora. Então, agora, e outra coisa assim, os Estados Unidos em relação à Venezuela, que uma companheira nossa perguntou. O que está acontecendo? Os Estados Unidos estão se desmascarando, né? Porque o que os Estados Unidos está fazendo é uma perversidade inominável.
Não apenas ele mantém as medidas de sanção contra Cuba, contra a Venezuela, contra o Irã, contra a Coreia do Norte e outros, em plena ocorrência do coronavírus, praticamente deixando esses países à míngua para enfrentar o coronavírus. A Venezuela não consegue ter acesso aos seus recursos internacionais para poder sustentar a estratégia de guerra contra o coronavírus. A Venezuela pediu, e ela tinha direito a isso, um empréstimo de 5 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, não foi concedido até agora por veto dos Estados Unidos. Não só os Estados Unidos, portanto, mantém essas sanções contra esses países, como ele está tentando aproveitar a crise do coronavírus para avançar sobre alguns desses países, em particular sobre a Venezuela, mas também sobre Cuba. Não é? Por que o Trump faz isso? Basicamente por razões eleitorais. O Trump está vivendo um risco eleitoral. Porque como ele foi leniente no enfrentamento do coronavírus, tal qual o Bolsonaro, aliás, o Bolsonaro é que se inspirou no Trump, o Trump demorou muito para reagir. Muito. Ele é responsável pela situação que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele se recusou a adotar medidas de isolamento social. Ele se recusou a adotar medidas econômicas sociais que garantissem isolamento social. Ele recusou a colocar as Forças Armadas Americanas no combate ao coronavírus, usando as estruturas poderosíssimas do exército americano, para isso só agora que ele mandou um navio hospital para Nova York. Então, o Trump está com medo eleitoral. Por que o Trump saiu da posição que é partilhada pelo Bolsonaro e foi para uma posição favorável ao isolamento social? Porque as pesquisas começaram a dar que ele ia se fritar nas eleições, que talvez sejam adiadas até. Não sei se os Estados Unidos têm condições de realizar essas eleições em novembro. É muito difícil que consigam. As prévias do Partido Democrata foram adiadas. As prévias estavam previstas agora para março, abril, maio, foram adiadas. É possível que a eleição americana, pela primeira vez na história, a eleição presidencial americana seja adiada. Nem durante a Guerra Civil do século XIX foi adiada a eleição dos Estados Unidos. Nunca houve um adiamento das eleições. Nem com a gripe espanhola teve adiamento. Mas é possível que essa seja adiada. Então, o Trump, diante das pesquisas, ele muda de política e ele precisa desviar a atenção do seu fracasso na guerra contra o coronavírus. E como é que ele quer desviar a atenção? Ele quer desviar a atenção colocando de novo Venezuela e Cuba, especialmente Venezuela, mas também Cuba, no centro da sua política. Porque o que decidirá as eleições da Flórida, segundo as pesquisas, em novembro, se as eleições ocorrerem em novembro, claramente, é o voto da Flórida. O estado que decide a eleição de democratas e republicanos é a Flórida. E na Flórida, esse discurso anti-Venezuela, anti-cubano, tem muita força, porque ali tem uma comunidade latina de extração ultra-reacionária. Então, ele resolve criar uma palhaçada, um circo contra a Venezuela. Um círculo em 2 capítulos. O primeiro capítulo foi pegar um tribunal vagabundo desses quaisquer dos Estados Unidos e denunciar o Maduro e outras 15 autoridades do seu governo, incluindo o padrinho, o chefe do ministro da Defesa, uma denúncia de narcoterrorismo contra o Maduro e essas 15 autoridades do governo venezuelano. Foram denunciados. Inclusive, foi colocado recompensa. 15 milhões de dólares para quem ajudar a localizar e dar informações para a captura do Maduro. Eu, inclusive, estou pensando em pedir esses 15 milhões de dólares. Porque eu estou aqui, já falei, o Trump, ele está lá no Palácio de Miraflores dirigindo o país contra o coronavírus. Eu sei onde ele está. Eu quero os meus 15 milhões de dólares. Ele está lá, dirigindo o país nessa guerra. E então, não é o Guaidó. Hã? Não é o Guaidó. Não. Não é o Guaidó quem diz. É evidente. Né? Então, o Trump tem faz esse circo, monta esse circo. E monta um segundo capítulo, que foi há 3 dias atrás, que foi enviar para o Mar do Caribe uma força naval dos Estados Unidos para combater embarcações vinculadas ao narcotráfico, embarcações do narcotráfico, perto das fronteiras marítimas da Venezuela, para exercer pressão militar sobre a Venezuela. Por que essa pressão militar? Porque o Trump propôs um plano, como parte dessa palhaçada, o Donald Trump propôs um plano para resolver a crise venezuelana, que é uma renúncia mútua. Maduro renuncia à presidência e Juan Guaidó renuncia à autoproclamada presidência que ele exerce. E o Guaidó hoje não é nem presidente da Assembleia Nacional, ele também é autoproclamado presidente da Assembleia Nacional. Então, os dois renunciariam
E a Assembleia Nacional escolheria um Conselho de Estado, e esse Conselho de Estado dirigiria o país até as próximas eleições gerais. E se isso acontecesse, os Estados Unidos eliminariam todas as sanções contra a Venezuela. O plano é um absurdo, né? Porque coloca em pé de igualdade um presidente eleito pelo povo e um vagabundo que se autoproclamou presidente do país e depois se autoproclamou presidente da Assembleia Nacional. Para fazer pressão militar sobre esse acordo e para mostrar para o eleitorado da Flórida, ele mandou a Força Naval, ele fez esse circo num tribunal e ele vai apertando o cerco contra a Venezuela. É um crime de lesa humanidade. A Venezuela lutando e lutando com sabedoria, com competência, com valentia contra o coronavírus, dando um exemplo do que esse Donald Trump deveria fazer num país tão rico quanto os Estados Unidos, e o Trump vai montar uma ofensiva contra a Venezuela. Isso tem que ser denunciado, o Maduro está denunciando, e outros países, não precisa ser governado pela esquerda, não. Qualquer governo civilizado tem que denunciar isso, porque é uma aberração que os Estados Unidos montem uma operação desse tipo numa situação na qual a humanidade está sob risco tão grave, né? Então, isso está acontecendo na Venezuela. Até porque a inteligência americana está preocupada com o seguinte: na hora que comparar os números, coronavírus na Venezuela e coronavírus nos Estados Unidos, o Trump vai se ver em maus lençóis. Eles já começaram com o discurso sobre a China, de que a China blefa os números, coisa que foi negada pela Organização Mundial da Saúde, porque a comparação dos números chineses com os números americanos mostra o fracasso de Donald Trump. Então, o Trump está apavorado com isso. Chegaram alguns comentários aqui, Breno. Já estamos com mais ou menos 50 pessoas aí nos acompanhando. Quem puder, compartilha, curte a página para acompanhar as próximas lives. Vitor Carvalho está colocando, lembrando que a Alemanha também está replicando o modelo coreano de massificar a quantidade de testes para atingir as pessoas que não possuem sintomas e ter um melhor fluxograma da contaminação mais realista. Lembrando que o Brasil tem uma subnotificação absurda, né? E que até agora, quem porventura chegar no aeroporto de São Paulo vindo da Europa não vai passar por um controle epidemiológico, uma coisa assim impressionante, como Cuba faz isso daí desde janeiro, claro. E aqui no Brasil o governo insiste em fingir que não há esse problema. Há inclusive um debate de que os aeroportos em São Paulo, no Rio, Fortaleza, deveriam ser fechados, né? Porque nesse momento são cidades onde já está saindo do controle. João Barra manda boa noite, Roberto Amaral, Zulamar, companheiro lá de Ouro Branco, Dani Ribeiro. Ciro traz uma pergunta aqui: como com a decretação do estado de calamidade, é mesmo necessário uma PEC para começar a pagar o auxílio dos trabalhadores informais? E aí eu ressalto de novo, foi aprovado na segunda no Senado. Bolsonaro publicou esta lei apenas ontem à noite, ou seja, eles estão, cada dia que passa, eles comemoram como um dia menos que o Estado garante direito para os trabalhadores. Professor Vitulo, da UFRN, manda um abraço para Breno, para a gente. Carlos Vanderlei pergunta quando o desgoverno Bolsonaro vai pagar o que pertence aos mais necessitados. Breno pergunta se o veto de Vera Magalhães a Lula no Roda Viva é um recado para o campo popular em relação à busca de uma frente ampla. Fabrício, frente ampla é conversa para a esquerdista dormir, só beneficia a direita. E aí eu aproveito e já entro nesse novo debate, né? Tivemos, como você colocou, uma conquista parcial. Na verdade, o PT defendia que a renda mínima emergencial fosse no valor de um salário mínimo por pessoa. Bolsonaro, em 18 de março, anunciou uma renda mínima de R$200 e o Centrão, a partir de Rodrigo Maia, defendia R$500. Acabou passando esse acordo de 600 para uma pessoa, de 1.200 para mulheres que chefiam a família. E aí eu queria que você comentasse aí para a gente, Breno, sobre esse debate, se é, então, o momento da frente ampla, se é o momento da alternativa à esquerda. Lembrando que a Isto É publicou hoje General Mourão como alternativa para uma saída democrática
a crise, e a mesma Isto É, que em 2016 publicou o Temer como a saída democrática no momento do golpe de Estado. Então, assim, a gente já pode também partir para esse debate, que ele vem aí desde 2016, se a Alternativa à Esquerda é um programa democrático, popular, ou se é uma tentativa de uma nova composição com esses setores da burguesia. Olha, eu acho que a gente tem que separar essa discussão para ser mais clara. Evidentemente que está em curso no Brasil um duplo processo. Um processo de mais largo prazo, no qual você tem que constituir uma alternativa ao governo Bolsonaro e o que ele representa, a política neoliberal que ele representa. E evidentemente que para construir essa alternativa e para construir esse programa, o que tem que ser articulado no país é uma frente popular, uma frente de esquerda. Porque apenas a esquerda no Brasil tem um programa de ruptura com o neoliberalismo, que finalmente é o programa que nos levou à encalacrada econômica e social, à destruição dos serviços públicos, ao crescimento, novamente, da desigualdade de renda e riqueza e assim por diante. Então, nós temos que ter uma frente de esquerda que construa a alternativa ao governo Bolsonaro. É a frente de esquerda, com seu programa, que pode oferecer um caminho para o país, um caminho alternativo, um caminho que passa pela derrubada do governo Bolsonaro e pela constituição por via de eleições diretas antecipadas de um governo popular. Agora, paralelamente a isso, nós temos uma batalha de curto prazo. Qual é essa batalha de curto prazo? A batalha contra o coronavírus, que a gente não pode fazer é a batalha central da vida do país hoje. A frente que vai combater o coronavírus não é a mesma frente que constrói uma alternativa de governo ao bolsonarismo. Evidentemente que é uma frente mais ampla, que envolve mesmo setores do centro até da direita e isola o bolsonarismo. Eu vou fazer uma comparação histórica aqui, Daniel, que fica mais fácil. O PT foi um partido extremamente ativo na campanha das diretas, em 84. O PT defendia sua própria alternativa de governo, portanto, uma alternativa popular, de esquerda, no processo de derrocada da ditadura e para eventuais novas eleições presidenciais. Em nenhum momento passou pela cabeça do Partido dos Trabalhadores não ter candidato nas primeiras eleições presidenciais que o país fosse viver. No entanto, para organizar a campanha das diretas, taticamente foi feita uma frente mais ampla. O PT fez aliança, incluindo setores fundamentais da oposição liberal burguesa à ditadura. A bem da verdade, até mesmo setores do partido da ditadura participaram da campanha das diretas, embora marginalmente, que eram os dissidentes do PDS, naquele momento, em alguns estados. Então, nós temos essa experiência. O que nós não podemos é juntar as duas coisas. O que é juntar as duas coisas? São duas possibilidades de erro. Uma, que é, em função da frente mais ampla que se constrói para combater o coronavírus, para combater o bolsonarismo na guerra contra o coronavírus, achar que esta frente é a coalizão da qual tem que sair uma alternativa de governo. Não é. Essa frente mais ampla é para enfrentar o bolsonarismo na guerra contra o coronavírus. Ela tem só essa tarefa. Então seria um grave erro considerar que desta frente, com essa tarefa, devesse nascer uma alternativa de governo ao país, porque fatalmente seria uma alternativa na qual predominariam os interesses dos partidos da direita tradicional e a esquerda teria que abdicar do seu programa econômico e social. Tá? Evidentemente, portanto, que a esquerda não tem que apoiar nenhuma solução que leve Mourão à presidência, a esquerda não tem que apoiar nenhum tipo de governo em aliança com setores que continuam a defender a política neoliberal, a esquerda tem que construir sua própria alternativa de governo. Então, seria um erro. Outro erro, evidentemente, seria achar que apenas a esquerda vai combater o bolsonarismo na guerra contra o coronavírus. Seria uma cegueira. Porque, embora haja divergências e a esquerda tem que explicitar suas diferenças e lutar pelos seus projetos na guerra contra o coronavírus, é fato
que setores tradicionais da direita assumiram a defesa da estratégia de isolamento social e parcialmente assumem certas medidas econômicas e sociais sempre mais recuadas, mais atrasadas do que a esquerda propõe. É o caso exatamente o PT propunha como renda mínima emergencial, um salário mínimo, e o que a direita aceitou negociar no parlamento foram R$600 para os homens e R$1.200 para as mulheres que chefiam famílias, né? Então, evidentemente que você vai ter sempre uma disputa, mas é fato que há uma aliança mais ampla na guerra contra o coronavírus. Então, a gente tem que entender essas duas situações. Não pode misturar. É necessário ter a frente de esquerda para construir alternativa de governo e é necessário ter essa frente ampla contra o coronavírus para enfrentar o Bolsonaro e para enfrentar o coronavírus. São duas dimensões diferentes. Uma dimensão de alternativa de governo e outra dimensão para uma tarefa concreta de defesa da vida da classe trabalhadora. E o Fora Bolsonaro, Breno, teve a reunião da executiva do PT, acabou que não saiu essa posição. Você acha que a conjuntura está cada vez mais com os panelaços, com, enfim, o isolamento cada vez mais caminhando para uma alternativa derrubada do Bolsonaro? Olha, vamos aqui. Eu acho injustificável, inexplicável até, o atraso do PT em assumir a palavra de ordem fora Bolsonaro, porque essa já é uma palavra de ordem que vai ser uma palavra de ordem majoritária na sociedade brasileira. Isso significa que fora Bolsonaro é a palavra de ordem de ação imediata? Não. Mas é a orientação política para esse período. Eu vou fazer uma comparação, Daniel, se você me permite. A baixa ditadura foi a consigna assumida pela resistência ao regime militar a partir de 76, 77, quando começa a reorganização do movimento operário, popular e estudantil para enfrentar a ditadura. Era a palavra de ordem que orientava a resistência, ou seja, aquela resistência que vinha de várias lutas específicas, ela se politizava e se unificava sob a consigna baixa ditadura. Isso significava que já em 76, 77, 78 estavam dadas as condições para derrubar a ditadura e estabelecer um outro governo? Evidentemente que não. A baixa ditadura é aquilo que no jargão a gente chama de palavra de ordem de agitação. Não era uma palavra de ordem de ação imediata. O fora Bolsonaro, em tempos muito mais velozes do que nos anos 70, ele tem esse papel. Hoje, ele é uma palavra de ordem de agitação. Ele orienta a tática. Ele não é a palavra de ordem de ação imediata. Tá? Não é a palavra de ordem de ação imediata. Não está posto como palavra de ordem de ação imediata. As condições não estão criadas para isso. Mas ele tem que orientar a política da esquerda. Tem que orientar a política da esquerda. Por que não está posto como palavra de ordem de ação? Por uma série de razões. Primeiro, nenhuma fração da classe dominante, ao contrário do que aconteceu no período Collor, até o momento, nenhuma fração da classe dominante está se dispondo a derrubar o Bolsonaro. Eles pressionam o Bolsonaro, negociam com o Bolsonaro, especulam contra o Bolsonaro, mas no fundamental, o que prevalece na burguesia é uma política de repactuar com o Bolsonaro. Segundo, embora fora Bolsonaro esteja conquistando maioria no país, ele não se transforma em movimento de massas com grande potencial, porque o coronavírus impede isso. Não vai ser derrubado o Bolsonaro com panelas. Isso não existe. Você precisa ter um grande movimento de massa e não está posta essa possibilidade. Então, no momento atual, digamos assim, na conjuntura imediata, a palavra de ordem de ação é pelo Programa Emergencial de Saúde Pública e Econômico contra o coronavírus. Esse é o embate tático fundamental, a defesa da política progressista para enfrentar o coronavírus e adotar as medidas que estão propostas pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB. Até porque é esse embate sobre como enfrentar o coronavírus que vai permitindo isolar o Bolsonaro, diferenciar a esquerda em relação aos partidos da centro-direita, mostrar para o povo que o Bolsonaro é um perigo para a saúde pública, que o Bolsonaro é uma ameaça para a saúde pública, uma ameaça para a economia, e que as forças de esquerda, o Partido dos Trabalhadores e seus aliados, têm um programa para enfrentar essa situação
um programa capaz de fazer com que a guerra contra o coronavírus seja vitoriosa. Então, essa batalha pela vida do povo, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista da economia, é hoje a batalha central, a batalha tática fundamental. Tudo pode mudar muito rapidamente, Daniel, porque a conjuntura pode ser acelerada pelos acontecimentos relacionados ao coronavírus. Seja porque a economia entra em colapso e você passa a ter uma onda famélica no país que leva à desobediência civil, à rebelião popular, aos saques nos supermercados, a uma explosão político-social no momento em que o coronavírus esteja ameaçando menos, ou no momento em que a fome passa a ser um problema maior que o próprio coronavírus. Você pode ter uma situação desse tipo. Você pode ter uma situação na qual o número de mortes leva a um tal isolamento do Bolsonaro que, incluindo que até setores da burguesia podem aceitar, colocar em pauta imediata seu afastamento. Então, a conjuntura pode mudar muito rápido, e fora Bolsonaro pode se transformar no centro da tática, para usar o nosso jargão. Hoje não é, mas é a palavra de ordem de agitação. Aí tem uma outra discussão muito importante. Fora Bolsonaro é um guarda-chuva, né? Cabe várias alternativas. As forças de esquerda interessa qualquer alternativa? A minha resposta, a minha opinião, é não. Por exemplo, o impeachment não interessa às forças de esquerda. Por que ele não interessa? Primeiro, por uma questão de princípio. A esquerda só pode considerar como democrática uma saída que devolve ao povo a decisão sobre quem ocupa a presidência da República. Não pode deixar nas mãos de um Congresso controlado por forças oligárquicas que até o dia de ontem ou anteontem eram aliados do Bolsonaro. Não se pode entregar ao Congresso o poder de resolver a crise política do país, porque eles são parte da crise, não da solução. E o princípio da soberania popular tem que ser vertical em qualquer programa de esquerda. Tem que ser fundamental. E o impeachment é um processo extremamente longo. O país não pode ficar 6 meses esperando resolver esse problema. E o impeachment levaria o Mourão para o lugar do Bolsonaro. O que tampouco interessa ao povo brasileiro. O Mourão defende a mesma política do Bolsonaro, eventualmente com maior cortesia. Eventualmente. Mas é um defensor da ditadura, é um defensor da tortura, é um defensor da política ultraliberal, é um lambibotas dos Estados Unidos. Ele é tal qual Bolsonaro. É 6 por meia dúzia. Discordando aqui da opinião do nosso grande Flávio Dino, governador do Maranhão, que andou externando aí, parece que na reunião do Conselho lá no Amazonas, o Conselho Amazônico, né? Que é dirigido pelo Mourão, a possibilidade que o Mourão seria uma saída melhor que o Bolsonaro, isso é uma bobagem. Né? Isso aqui é uma irresponsabilidade política do nosso grande Flávio Dino, que é um grande governador, que tem um papel essencial aí na luta contra o coronavírus no Nordeste e tudo mais. Então, Mourão não é saída. Tampouco a renúncia é uma saída, porque a renúncia também coloca o governo no colo do Mourão. E a renúncia transfere para o Bolsonaro a ação política. Quem decide é quem tem que renunciar. Mas, então, embora eu ache que tenha sido positiva essa nota que saiu assinada pelos ex-candidatos a presidente do campo popular, Ciro, Haddad, Boulos, o próprio Flávio Dino, governadores progressistas, presidentes de partido, a Gleisi Hoffmann assinou, para seja positiva, porque coloca claramente de que o Bolsonaro é o principal vírus que o país tem que enfrentar para poder enfrentar o coronavírus, embora caracterize bem o governo Bolsonaro e coloque na ponta da agulha a questão de afastar o Bolsonaro, a saída que é oferecida, ela não existe. Ela depende do Bolsonaro. Tá? O que interessa ao povo brasileiro, às forças de esquerda? A palavra de ordem acoplada ao fora Bolsonaro que interessa. A meu juízo, a antecipação das eleições presidenciais. Sim. Com a deposição da fórmula Bolsonaro-Mourão e a restituição dos direitos políticos eleitorais do ex-presidente Lula. Se nós queremos uma eleição verdadeiramente livre e democrática, ela tem que ter a participação do Lula. Tem que ser... As fraudes judiciais foram armadas contra ele, têm que ser revogadas.
Está posto na conjuntura atual a possibilidade de a gente conquistar o fora Bolsonaro com a eleição antecipada do presidente da República e o fim das fraudes judiciais contra Lula? Não está posto na conjuntura imediatamente. Agora, a conjuntura pode se desenvolver com muita rapidez. Para situações excepcionais, os povos forjam soluções excepcionais. Uhum. O presidente da Argentina, em 2001, na crise do Corralito, ou seja, na crise do neoliberalismo argentino, naquele momento, a Argentina vive sempre crise do neoliberalismo, né, desde os anos 70. Então, a cada X tempo, esses governos neoliberais na Argentina levam o povo à revolta. Né? Então, houve uma revolta na Argentina, o De la Rúa teve que sair correndo de helicóptero. É verdade. E houve antecipação das eleições presidenciais da Argentina. Depois de um período onde a Argentina trocava de presidente a cada 5, 6 dias, houve antecipação das eleições presidenciais, que é quando Néstor Kirchner sai eleito. Então, você pode ter uma conjuntura no país de tal gravidade, de tal explosão, que cria as condições para soluções excepcionais. Sim. Que são soluções pactuadas, e o elemento central desse pacto é o povo que decide. É o povo que decide. Vamos botar para fora Bolsonaro e Mourão, os dois renunciam, o STF cancela as eleições de 2008, anula o resultado das eleições, o parlamento depõe Bolsonaro e Mourão e chama eleições presidenciais antecipadas. As soluções ocorrerão se houver força popular. Eu acho que é papel, é dever de um partido de esquerda, como é o caso do PT, ou do PSOL, ou do PCdoB, botar esse rumo. O povo é que decide. O povo é que decide. Eleição livre e democrática é o único caminho para romper o impasse que a direita colocou o país. Legal. Muito bom, Breno. Hélio Miguel coloca de a gente fazer uma live com o professor Gabriel Vittulo. Um abraço, Vittulo. Vittulo está em Madrid uma hora dessa. Nós enviamos toda a nossa solidariedade ao povo madrilenho. Raquel Lopes lembra que os Estados Unidos estão proibindo a venda de produtos de proteção hospitalar para a América Latina. Na verdade, estão confiscando, né? Confiscaram, inclusive, aparelhos respiratórios hoje que iriam vir para o consórcio Nordeste. Lúcia Jane pede para você comentar sobre a criação do Comitê Científico pelo Consórcio Nordeste, e aí eu acho que vale abordar um pouquinho a importância, né, dessa articulação dos governadores de esquerda que tem aqui. Carlos Vanderlei, professor Carlos, likes aumentam a abrangência da live. Obrigado, Carlos, é isso mesmo. Quem puder dar like, compartilhar, mandar para os amigos e amigas depois. Flamínio lembra que, na verdade, o governo federal acionou o judiciário para acabar com o controle sanitário que os governos estaduais estavam conseguindo realizar na Bahia. Ou seja, eles alegaram a incompetência dos estados, a competência da União, para acabar com esse. Ciro coloca que a ciência é o nosso aliado a nosso favor. A ciência é a realidade, né? Porque essa situação fica cada vez mais dramática e essa balela dessas carreatas da morte por aí, de que a economia tem que funcionar, elas se chocam com a realidade. Ciro também coloca que Mourão é o Bolsonaro calado, é uma boa referência. Carlos Augusto defende eleições diretas e livres e gerais. Na pandemia é impossível juntar fora Bolsonaro e Mourão mais eleições, eu acho que dá para a gente comentar um pouquinho isso daqui. Entre Mourão e o Congresso, na crise da pandemia, melhor seria o Congresso, no caso, o Maia. Jani coloca anular essas últimas eleições, a melhor saída. E Flamínio lembra que tem 7 processos no TSE para cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Se julgada até o final do ano, convoca-se nova eleição presidencial. Lembrando que na CPMI das fake news, nossa companheira Natália, por vezes, apontou que foi feito um esquema ilegal de grandes empresas e empresas estrangeiras de disseminação de fake news, ou seja, tanto tem a participação estrangeira, nacional, que é proibido pela nossa legislação, como também tem o financiamento empresarial, que está proibido pelo STF já há alguns anos. Então, claro que o TSE, que participou do golpe de Estado, não é a partir da sua vontade que ele
vai assegurar, né, eleições livres e com Lula inocente e participando das eleições, mas, como o Breno bem colocou, é a partir da pressão popular que nós podemos reverter essa realidade. Breno, se você quiser comentar esses últimos comentários, e aí nós partimos para as considerações finais. E Anderson pergunta se a Rússia ficará inerte diante dessa investida dos Estados Unidos para com a Venezuela. Eu vou começar por essa questão e depois eu quero tratar do tema do consórcio dos governadores do Nordeste, que eu acho que é muito relevante. Não só não está inerte, como a Rússia já protestou formalmente no Conselho de Segurança da ONU sobre a ação dos Estados Unidos e alertou os Estados Unidos de que qualquer ação militar que coloque ameaça à Venezuela terá a imediata repulsa do governo russo. É um sinal diplomático de que, mais ou menos, o que o Putin está dizendo é o seguinte: brigou com ele, brigou comigo. Não? Ou seja, o recado russo foi dado, e o chinês também. O recado chinês também já foi dado. Então, os Estados Unidos, eu acho que ali está mais para latir do que para morder, mas sempre é necessário ter cautela com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos têm um precedente, eu vou aqui lembrar um precedente para os mais jovens, como é o seu caso mesmo, Daniel. Em 1989, os Estados Unidos fez um tribunal da Flórida condenar o coronel Manuel Noriega, que então era presidente do Panamá, por narcotráfico. Com base nessa decisão do Tribunal da Flórida, quando foi o dia 18 de dezembro de 1989, o exército americano invadiu o Panamá, ocupou o Panamá, tirou o Noriega da presidência da República e levou o Noriega para cumprir pena de 20 anos de prisão na Flórida. E durante meses ocupou o Panamá, reprimindo, massacrando. Então, essa operação já foi feita no passado. Pode voltar a ser feita agora? É difícil. A Venezuela não é o Panamá. A Venezuela tem o apoio da China, da Rússia. A Venezuela tem um exército poderoso. A Venezuela tem um povo mobilizado. A Venezuela tem um presidente da República legitimado pelo apoio popular. Então, é uma operação escandalosamente ilegal, de quebra do direito internacional. Os Estados Unidos teriam muita dificuldade em reproduzir uma política desse tipo. Eu acho mais que o Trump está latindo para sua plateia, para ganhar os votos reacionários da Flórida. Então, esse é o comentário que eu queria fazer sobre esse tema ainda, Venezuela, Trump, Rússia. Sobre o tema dos governadores, isso é vital, porque parte da política de resistência ao bolsonarismo na guerra contra o coronavírus tem que vir dos governadores. E os governadores de esquerda, que estão no Nordeste, têm que dar o exemplo. Não apenas para resolver os problemas dos seus povos, mas para dar um exemplo para o país. E, portanto, essa iniciativa que existe do consórcio, ela é muito importante nessa hora. Porque tem que unificar esforços, tem que unificar recursos, tem que unificar ações, e tem que adotar, naquilo que cabe a governos estaduais, o que for possível das medidas econômicas e sociais que o programa de emergência formulado pela oposição de esquerda tem apresentado ao país. E tem que incluir nessas medidas a história das cestas básicas, que é uma ação emergencial. Então, os governadores têm um papel muito importante para pressionar os deputados dos seus estados, os senadores, e para mostrar, na prática, que estes governos são capazes de resolver essa crise com muito mais sucesso do que os governos da direita. Esse é um momento decisivo de mostrar, de matar a cobra e mostrar o pau, né? Ou seja, essa é a hora da força do exemplo. Então, os governos estaduais não podem tudo, mas podem muito. Eles não podem mexer na política nacional, mas podem ajudar na pressão para que ela seja mexida. Agora, e eles podem atuar nas suas jurisdições, ou seja, no seu âmbito de ação, adotando medidas, primeiro, de saúde pública muito rigorosas. E a situação do Nordeste é uma situação melhor que a do Sul e Sudeste e perigosa. Eu acho, inclusive, minha opinião, que
os governadores do Nordeste deveriam pressionar pelo fechamento de fronteiras com o resto do país, passando só transporte de carga. Porque são os passageiros, os turistas e os viajantes que vão do sul e sudeste para o nordeste que vão carregar o vírus para lá. Para ir, no caso. Eu fecharia as fronteiras. Ou seja, para o norte e para o nordeste do país só passa transporte de carga. Por uns 30 dias faria isso. Para tentar impedir que a pandemia avance no nordeste. Eu acho que os governadores podiam reivindicar isso. Acho que os governadores têm que adotar nas suas regiões, conforme as políticas de isolamento social muito rigorosas, especialmente nos grandes centros, muito rigorosas. É melhor radicalizar nas medidas de isolamento já do que começar moderado e ter que ter medidas de emergência lá na frente. Isso. Os países que adotaram medidas radicais imediatamente são os que primeiro vão sair da crise, porque estanca a transmissão do vírus, ou reduz muito. Não? Evidentemente que esse consórcio de governadores tem que reavaliar os hospitais e tem que reivindicar que seja acionado, porque isso está previsto pela Constituição, os governos estaduais têm que centralizar os leitos de UTI. Porque o que acontece hoje, Daniel? O sistema público tem um número de UTIs e o sistema privado tem outro número. A proporção de leitos na UTI em relação à população que usa o sistema público é muito menor do que no sistema privado. No sistema privado, há mais leitos a cada 100 habitantes, a cada 100 usuários, do que no sistema público. A relação é de 1 para 5, se eu não me engano. Tem que centralizar tudo. A Constituição prevê fazer isso em situações de calamidade e emergência. De tal maneira que você não tenha uma separação social. Os pobres vão disputar a faca, leitos na UTI pública, e os ricos serão amparados pela possibilidade de ter mais leitos na iniciativa privada. Tem que unificar. Um único sistema de leitos de UTI. Os governadores podem adotar essas medidas, e os prefeitos também. Então, são coisas concretas que os nossos governadores e prefeitos têm que fazer. E que é muito importante, é um papel decisivo. Nossa. Breno, chegaram aqui os últimos comentários, vou lê-los para a gente partir para o final, finalmente. Marlon, da ED Santa Catarina, manda um abraço para você e pergunta se, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, se há episódios históricos que apontem a possibilidade da pandemia legitimar a derrubada de liberdades democráticas. Companheira Liana fala que alimentar a população é uma medida urgente. Liana, inclusive aqui em Natal, nós temos a campanha de arrecadação do Movimento População de Rua, coordenado pelo nosso companheiro Vanilson. Aqui na Vila, as rendeiras, bem como a Tapiocaria da Avó, também está com a campanha, e tem outras também, eu posso depois te passar pessoalmente. Minha mãe, a Mãe Coruja, muito bem, os governadores do Nordeste têm que dar o exemplo, adotar o que for possível, mostrar que na prática é possível resolver os problemas, adotar medidas de saúde sanitárias muito rigorosas. Breno, eu aproveito então para, junto com essa pergunta aí sobre as liberdades democráticas, te perguntar o que você acha que a brasileira, enfim, mas também a mundial, o que deve ser o nosso programa para o pós-pandemia. Muita gente escrevendo que após a pandemia o mundo será outro. Qual é o mundo que nós devemos almejar? Olha, eu acho que o cenário internacional é marcado por uma violenta crise do capitalismo mundial, cuja bolha financeira foi estourada pelo coronavírus. O coronavírus antecipou o estouro da bolha financeira mais uma vez. Ou seja, o capitalismo tinha sofrido uma grave crise em 2008, houve uma desvalorização dos ativos financeiros, uma desvalorização do capital fictício, do capital financeiro, que se recompôs rapidamente. E, novamente, que a gente tem a mesma bolha financeira. Só para deixar registrado aqui para quem nos assiste. O que é a bolha financeira? É importante explicar isso. O que é a bolha financeira? Eu vou explicar da maneira mais sintética que eu puder. É assim, o capitalismo mundial, nos últimos 50 anos, aumentou muito sua capacidade de produção de mercadorias, por
conta das revoluções tecnológicas. Se produz muito mais mercadorias no mesmo número de horas do que há 50 anos atrás. Só na indústria automobilística, por exemplo, o crescimento da capacidade produtiva para o mesmo número de horas foi de 57 vezes em 50 anos. Por conta repito, das novas tecnologias. Só que a renda das famílias e dos estados periféricos não cresceu no mesmo ritmo. Não cresceu 57 vezes, cresceu muito menos. Então foi abrindo uma tesoura, a capacidade produtiva lá para cima e a renda foi caindo, a renda relativa. Então, o capitalismo produzia muito, mas não tinha quem comprasse as mercadorias. Nesta lógica, o que aconteceu? Uma enorme expansão do crédito. O capitalismo passou a trocar renda por crédito. As pessoas não tinham dinheiro para comprar à vista um carro, mas podiam pagar em 76 parcelas. Elas não tinham dinheiro para comprar à vista uma casa, podiam comprar em 30 anos. Não tinha dinheiro para comprar a geladeira à vista, podia comprar em 36 parcelas. E assim por diante. Um amplíssimo sistema de crédito, não só para as famílias, mas também para os estados mais empobrecidos do sistema capitalista. De tal maneira que a roda do capitalismo continuasse girando. Então, houve uma enorme expansão do crédito. Uma enorme expansão do crédito. E essa enorme expansão do crédito trouxe ao capitalismo uma possibilidade de acumulação adicional. Porque se soma ao lucro operacional das empresas, por exemplo, um capitalista que vende uma geladeira, ele tem, vamos supor, depois de pagos os impostos, ele tem um lucro de 20% sobre cada geladeira produzida. Além desses 20% de lucro operacional, os capitalistas passaram a ter também lucro financeiro, por conta dos juros que as pessoas pagam, e os estados também, quando tomam dinheiro emprestado. Quando pagam em cotas, eles pagam juros. Então, os capitalistas aumentaram sua lucratividade a partir dos juros. E esses juros passou a ter um peso muito maior que o próprio lucro operacional. Porque na medida em que os juros são elevados, a geladeira que era vendida por 100 e o lucro do capitalista era 20, a geladeira passa a ser vendida por 300. Se você tirar a inflação, além dos 20 de lucro operacional, os capitalistas conseguem mais uns 50 de lucro financeiro. E isso foi criando uma gigantesca bolha creditícia no mundo, gigantesca bolha creditícia, engordando os bancos, engordando as empresas que tinham disponibilidade de capital. Esse tal capital fictício do qual Marx falava foi se agigantando no planeta. E esse capital, ele vai buscando negócios, ele vai buscando negócios nas bolsas de valores e nos títulos da dívida pública. E ele precisa girar. E começou a emprestar dinheiro para quem não podia pagar, porque as pessoas não tinham renda para honrar os créditos. Até que uma hora a bolha explodiu. Em 2008 foi com o sistema de hipotecário norte-americano, né? A chamada subprimes, que era o sistema de crédito que entrou em parafuso e afundou o sistema bancário internacional. E agora, caminhávamos para uma crise parecida por causa do endividamento das empresas. As empresas estavam todas tomadas, todas cheias de dívidas, porque elas pegaram dinheiro baratíssimo, porque o dinheiro está muito barato no mundo hoje, pegaram esse dinheiro para aplicar nas bolsas de valores, para aplicar em ativos financeiros mais rentáveis. Isso tudo já caminhava para uma explosão. O coronavírus antecipou isso. Explodiu a bolha financeira. Então, essa é a situação que o mundo se encontra, que coloca a nu as entranhas do neoliberalismo, as entranhas do capitalismo, porque a gente não pode tratar, Daniel, aí eu vou falar do papel da esquerda, a gente não pode tratar o neoliberalismo como uma política econômica apenas. Eu acho que nisso há... O neoliberalismo é uma etapa estrutural do capitalismo, que é a etapa da financiarização do capital. Da mesma maneira que o imperialismo não é uma política econômica. Ele é uma etapa do capitalismo, como bem registrou, entre outros, o nosso genial Lenin. Ele é uma etapa do capitalismo. A financiarização do capital é uma outra etapa do capitalismo. É uma etapa na qual esse capital fictício que se agigantou passa a dominar o sistema capitalista. E esse capital financeiro, ele precisa do neoliberalismo como a gente precisa da água. Porque o grande lucro desse capital fictício é girando mais capital fictício. Ele precisa de rentabilidade, ele precisa de segurança. O que quer dizer segurança do capital financeiro? Que os estados tenham recursos para pagar os juros dos papéis das dívidas públicas. Que os estados tenham divisas, tenham moeda forte,
para poder fazer repatriação de investimento. E para isso acontecer, os estados têm que gastar menos com saúde, menos com educação, para sobrar garantias para que o capital financeiro seja remunerado, que é um dos elementos essenciais do neoliberalismo. Reduzir o investimento público, reduzir os gastos sociais. Outro elemento fundamental do neoliberalismo que é essencial para o capital financeiro, as privatizações. Porque o capital financeiro vive de comprar empresas baratas e vender caro. Ele ganha na intermediação. E as privatizações é o que abre novas possibilidades de negócio para o capital financeiro. Porque se o capital financeiro ficar parado, ele se desvaloriza. Então, mais uma vez, o neoliberalismo é estruturalmente importante para o capitalismo na sua etapa atual por causa disso, garantir as privatizações e assim por diante. Então, o neoliberalismo é uma etapa orgânica do capitalismo. Nosso prefeito de agitação e propaganda, para simplificar a denúncia junto ao povo, para construir um programa mais facilmente compreensível pelas massas, tudo bem a gente fazer a disputa contra o neoliberalismo. É o correto mesmo, porque as pessoas entendem melhor o que está em jogo. Agora, não há possibilidade de derrotar o neoliberalismo sem derrotar o capitalismo hoje. Isso é uma fantasia. Qualquer política antineoliberal levará a uma crise, levará a uma confrontação contra o capitalismo. Então, isso abriu uma janela de oportunidade para a esquerda no mundo inteiro. Porque o capitalismo não vai acabar, ao contrário do que alguns otimistas pensam, por causa de uma crise econômica ou uma crise da saúde pública. A ideia de que o mundo não será o mesmo depois da crise do coronavírus, na minha opinião, é uma fantasia. O mundo será exatamente o mesmo, a não ser que forças políticas sociais em países importantes sejam capazes de virar a mesa e tomar o poder das burguesias locais, realizar revoluções e estabelecer uma alternativa ao neoliberalismo, que é, repito, a etapa atual do capitalismo mundial. Se isso não acontecer, o capitalismo vai fazer exatamente o que sempre fez: recompor os seus ativos e o mundo seguirá a sua marcha. Exatamente igual. Não nascerá da crise. A crise é um elemento necessário para que surja uma alternativa, mas ela é insuficiente. Não é a crise que vai mudar o sistema capitalista ou que vai derrotar o neoliberalismo. É uma revolução. Revoluções precisam de crise para poder existir. As massas vão à revolução quando uma grave crise ameaça a sua sobrevivência. Mas não basta a crise, tem que ter força política e social, que é o papel da esquerda, em especial da esquerda socialista, no mundo inteiro. Essa janela de oportunidade poderá ser aproveitada? Aí já é uma outra conversa. O grau de organização, enraizamento e elaboração da esquerda no mundo hoje é baixo. Ainda sofre da derrota que ocorreu há 30 anos atrás com o fim da União Soviética e do campo socialista. Mas, de alguma maneira, há uma reconstrução, há fatos novos interessantes. Surgiu ali uma corrente mais progressista, que se diz socialista, embora seja social-democrata, na melhor das hipóteses social-democrata de esquerda, que é Bernie Sanders e outros do Partido Democrata Americano. O Jeremy Corbyn se estrepou nas eleições inglesas, mas conseguiu dirigir o Partido Trabalhista Inglês, e ele sim um quadro socialista de verdade, um rupturista, um anticapitalista. A vitória dele como primeiro-ministro seria o riso num velório, né? Um raio do céu azul. Mas a Inglaterra capitalista, a pátria do capitalismo, seria governada por um anticapitalista. Criaria uma crise política. Não foi à toa que ele foi perseguido pela imprensa inglesa a pau, né? Para impedir a sua vitória. Então, está aberta uma janela de oportunidade, Daniel. Uma janela de oportunidade. Seria necessário que a esquerda, na minha opinião, reforce a crítica ao capitalismo, reforce a propaganda da perspectiva socialista, volte a falar em socialismo, volte a dizer que o capitalismo é incapaz de resolver os problemas dos povos, porque está fácil mostrar. Sim. Está fácil mostrar. Nunca teve tão fácil nos últimos 30 anos. Talvez nos últimos 50 anos, nunca teve tão fácil mostrar. Então a esquerda tem que sair daquela encolha que está há 30 anos. Quando falava de socialismo, a esquerda botava a cabeça assim embaixo da terra. Socialismo, vamos lembrar da União Soviética, a gente está mal na fita, vamos mudar de assunto, vamos mudar de jeito. Tudo isso. E talvez tivesse sua razão de ser há 30 anos atrás.
O mundo há 30 anos atrás, que é o mundo da derrocada da União Soviética, era um mundo duro, era um mundo difícil. Muito difícil. Eu já era bastante adulto naquela época, era um mundo difícil. Mas o mundo agora está difícil para o capitalismo. O fim da União Soviética já virou história. Então é hora da esquerda pegar e dizer: o capitalismo não presta. Tem que romper com o capitalismo, tem que ter uma alternativa anticapitalista. O capitalismo tem que ser substituído por outro sistema. E assim vamos. Abrir uma janela de oportunidade, tem que saber aproveitar. Maravilha, Breno. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Tem vários programas e ações importantíssimas em curso, né? Companheiro Breno tem uns 20 minutos no Opera Mundi. Faz tempo, né, que existe, mas, enfim, nesse período de quarentena é um período importante para a gente atualizar. Também tem o Antivírus, nas quintas-feiras, a companheira Natália Sena. A Articulação de Esquerda também está com um podcast muito legal, Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, inclusive vai sair um agora do forno, 8 da noite, em todas as plataformas de podcast, inclusive eu comento sobre a situação do Equador. Amanhã a ELAP, a escola que funciona em São Paulo, mas, enfim, é nacional, vai fazer um grande seminário online sobre a história do PT e o papel do partido para a classe trabalhadora. Temos também um jornal, Página 13, disponível na página da Articulação de Esquerda. E é isso, gostaria de agradecer muito a Breno Altman, imagino como deve estar sendo cansativo esse período, mas tanto a ação política quanto a teoria, a capacidade de análise, ela é fundamental para esse momento histórico, né? Muito obrigado, Breno, por toda essa energia aí. Eu, enfim, peço que quem puder compartilhe, enfim, é importantíssimo que as pessoas acompanhem esse debate, seja para darmos respostas urgentes na crise política, seja para defendermos qual projeto de sociedade nós queremos. Eu costumo dizer, Breno, que está tão visível que o capitalismo não atende às nossas necessidades que, se nós formos agora numa farmácia, não vai ter álcool gel nem máscara. Ou seja, é um sistema uma merda, porque o básico, ele não garante. Se você quiser ir comprando, não estou dizendo de estar garantido pelo Estado, estou dizendo que se você quiser ir lá e comprar, não tem. Então, assim, é uma coisa absurda, como o básico da necessidade humana em uma sociedade com tanta riqueza produzida, esse básico literalmente não existe. Então, acho que a gente tem que forçar mesmo, defender taxação de grandes fortunas, defender levantamento do pagamento da dívida externa, defender renda mínima, estabilidade para os trabalhadores e defender, claro, fora Bolsonaro, eleições livres para presidente com Lula livre e inocente assim que passar a pandemia. E, claro, nós queremos outra sociedade, queremos uma sociedade socialista, onde as pessoas tenham dignidade e elas não sejam escravas do seu trabalho, como a sociedade atual. Muito obrigado, gente, quem acompanhou. Muito obrigado, Breno. Muita força aí, muita resistência e muita luta para nós. Bom, queria agradecer o convite, Daniel, sempre às ordens. Para mim foi um prazer participar. E a gente, em situação de quarentena, tem que usar saliva, né? A saliva transmite coronavírus, mas também pode servir para transmitir ideias. Por isso que... Transmite ideia. Ideia, esperança e luta. Isso aí. Obrigado. Valeu, Breno. Um abraço, meu companheiro. Abraço a quem nos acompanhou até agora. Tamo junto. Tchau, tchau.